No programa Sala de Negócios, nós teremos o convidado Diego Cor, da empresa The Field Training Lifestyle Center, um dos poucos empresários que é um empresário de sucesso com uma vida saudável. Bem-vindo ao programa Sala de Negócios. Meu nome é Rodolfo Basílio, eu sou diretor da empresa Vértice Services, a empresa que vem ajudando a comunidade a começar um negócio próprio aqui no Reino Unido nos últimos 10 anos. Hoje é o meu convidado Diego Cor, da empresa The Field Training Lifestyle Center. Obrigado por ter vindo, Diego. Muito obrigado, agradeço eu mesmo o convite. Diego, vamos começar falando um pouco sobre, antes de você vir para Londres, o que você fazia no Brasil? Eu me formei em Educação Física pela Universidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E lá tive diversos desenvolvimentos com treinamento de Educação Física, como musculação em geral. E dentro desse plano eu sempre tinha um planejamento de viajar para o exterior. Então, com o tempo eu consegui agendar uma matrícula, eu ganhei uma bolsa para estudar na Alemanha, na cidade de Colônia. Mas vim para a Inglaterra para melhorar o meu inglês, para depois no próximo ano ir para a Colônia. Nesse processo eu acabei vindo para a Inglaterra, estudei em Londres e decidi fazer meus estudos aqui mesmo na Inglaterra e acabei não fazendo meu mestrado, né? E aí você sempre trabalhou nessa profissão, né? Sempre trabalhei com educação física, nunca trabalhei com qualquer outra coisa. Sempre foi relacionado com o peso do corpo, sempre com movimento, e sempre foi relacionado com isso, sempre desde então. E você trabalhou em alguma academia antes de montar o seu negócio próprio ou não? Aqui em Londres eu trabalhei numa academia por muito pouco tempo, uma chamada bem famosa, Fitness First. E depois eu trabalhei numa outra academia menor, que era uma academia local, até eu trabalhar numa clínica que foi uma das fundações do meu entendimento de corpo humano, que é uma clínica de movimento também. E da onde veio a ideia? Quando você tomou a decisão de montar a sua própria clínica, o seu próprio estúdio, o seu negócio próprio? Para mim foi a questão que todos os locais que eu trabalhei, eles não tinham uma estrutura, não física, mas uma estrutura multidisciplinar do jeito que eu gostaria que fosse. Então eu sempre acreditei que um corpo humano, para ser completamente numa questão holística, ele tem que ser trabalhado de todas as formas. Então, tanto a questão nutricional, tanto a questão do estilo de vida e tanto a questão do movimento do corpo humano. E não existe nenhuma clínica ou infraestrutura ou treinamento físico que juntava todas essas metodologias juntos num espaço só. Então essa foi uma grande questão para mim, para abrir meu próprio espaço e criar minha própria metodologia em cima disso. Então deixa eu ver se eu entendi. Praticamente hoje nós temos algumas academias que se preocupam, por exemplo, com a musculação, mas não se preocupa com a dieta, não se preocupa com a vida saudável, não se preocupa, quer dizer, não oferece o pacote completo para quem quer ter uma vida equilibrada. E no caso de vocês oferecem um pacote completo, vocês não oferecem somente os exercícios físicos, vocês oferecem outro tipo de serviço complementar também, é isso? Com certeza, por exemplo, assim, nós trabalhamos muito, a questão toda, eu desvinculei toda a minha questão de musculação, sempre foi, hoje em dia eu sou uma pessoa que trabalha somente com o movimento do corpo humano, então não trabalhamos com máquinas, porque eu acredito que máquinas podem causar alguns problemas fisiológicos ou musculoesqueletais nos meus clientes. Então, o desenvolvimento todo tem que saber a questão de analisar o que o corpo da pessoa precisa, mas muita gente, por exemplo, tem em Londres, empresários, tem nível de estresse altíssimo. Se o nível de estresse está altíssimo, tu tem que saber direcionar o que tem que ser o treinamento físico. Só treinamento físico não melhora, tem que mudar a forma de nutrição, a forma que ela dorme. Então todo o estilo de vida está sempre junto para um melhor resultado, para uma vida saudável. Então tem que ser sempre alterado e não é só o treinamento físico. Em muitos locais, infelizmente, só trabalha pensando no treinamento físico e deixando de lado todas essas outras questões do estilo de vida. Entendi. Então, para ter uma vida saudável, não adianta só malhar, não adianta ir para academia. Tem que descansar, tem que se alimentar bem, tem que ter repouso. É um pacote. Com certeza. E eu acho interessante, porque eu tenho muitos clientes aqui, muitos empresários que eles montam um negócio próprio, eles se preocupam muito com a empresa, acabam trabalhando demais e acabam deixando de lado esse aspecto de ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, de fazer exercício, né? Que tipo de consequência esse empresário pode ter quando ele não tem uma vida saudável, né?
O que tu vê muito, assim, eu trabalho com muitos empresários também. A questão quando se torna, o teu corpo se torna totalmente vidrado na questão do trabalho, trabalha longas horas, é muito relacionado com a troca da postura. A postura se altera. A postura se alterando, por exemplo, você está no computador diariamente, o teu pescoço, a tua cabeça migra para frente. Essa migração do pescoço leva a lesões tanto cervicais, tanto no ombro, tanto na torácica, e toda essa questão da postura que acaba se adaptando para uma postura disfuncional vai te causar lesões. Normalmente a lesão causa não é nos primeiros anos, mas quando está exposto por um longo período. Sim. E essa lesão pode te levar a ter uma patologia de disco, uma lesão de ombro, o que for, e tudo por questões posturais. Então, a longa exposição a uma posição desequilibrada vai te levar a uma lesão. Mas não só isso, por exemplo, estresse alto afeta o que chama-se de glândulas adrenais, essas glândulas adrenais te causam cansaço, então abaixa a impotência, todas as coisas que são relacionadas também com o teu treinamento. Então, se o teu estresse está alto, o cortisol está muito alto, não consegue produzir muito que chama testosterona, que é o que as pessoas querem manter alto para ter um ganho muscular. Então toda a questão. Mas se começar a fazer um trabalho agora, por exemplo, lá na The Field, tem como corrigir, né? Esse passado que você... Ou como é que funciona? Uma vez que lesionou, uma vez que é difícil se voltar ao normal, como é que funciona? Não, sempre tem a possibilidade de um recomeço. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Bom, obviamente, depende do que aconteceu com o teu corpo, o que está acontecendo, talvez demore um pouco mais até retornar essa vida saudável, não? Então, tem toda uma reestrutura, tem toda essa questão da fundação, do alicerce, ele tem que reestruturar a casa para depois poder ter uma construção em cima. E quais são os serviços que a The Field oferece hoje no mercado para os clientes? Nós hoje oferecemos osteopatia, fisioterapia, quiropraxia, neuroreset, acupuntura, treinamento físico, pilates, treinamento de movimento, muito treinamento com argolas, muito treinamento com liberdade de cabeça, liberdade de expressão e até optimal health, que chama a questão de trabalhar até com chegar no ótimo da saúde, não somente ficar saudável. Entendi. E como é que o empresário, por exemplo, ele escolhe o horário de fazer esse tipo de treinamento? É de manhã, é durante o almoço, é à tarde, é à noite? De vez em quando eu vejo um pessoal lá na City de Londres correndo na hora do almoço, depois de almoçar. Qual que é o horário correto de estar fazendo esse treinamento com vocês? Eu não acredito em horários corretos, depende muito do estilo da pessoa, tá? Mas eu tenho preferência e acho que seria o mais ideal trabalhar de manhã ou de tarde em vez da noite. Noite é para estar dormindo e tu não quer aumentar o teu estresse à noite. Exercício aumenta o estresse. Exercício é outra forma de estresse, sempre aumenta o estresse no corpo. Então se tu estressa muito o corpo de noite, talvez não consiga dormir. E dormir é um fato importante para o descanso. O descanso vai te liberar certos hormônios, como o hormônio do crescimento, que te faz ficar mais jovem. E o que pode te trazer de benefício para o empresário que vai começar a fazer os exercícios de manhã durante o dia, por exemplo? Ele fica com a cabeça mais, talvez, a cabeça dele fica mais bem preparada para ele poder tomar decisões? Quais são os fatos positivos que trazem para o empresário começar a fazer os exercícios de manhã? A questão de fazer o exercício de manhã, eu acho que ela te prepara para o dia. Então o teu corpo já fica mais atento, fica mais livre, independente do treinamento, pode ser um treinamento muito forte, a questão toda é o tempo de recuperação. A recuperação é muito alta, muito rápida, então o teu corpo se sente mais forte e mais claro para ter decisões tanto importantes ou não. Ele não se torna, tem muito um mito de que treinar, tu vai sentir cansado depois. Se tu treinar e sentir cansado, alguma coisa está acontecendo contigo. O treino pode ser muito intenso, no momento que acabou, tu tem que estar se sentindo bem. E o corpo e a cabeça ficam mais preparada para receber estresse, para estar numa situação de estresse ou não? Principalmente assim, a gente treina muito a questão assim, o estresse ele pode ser visto de várias formas. Ele pode ser visto da questão de fight or flight, que é aquela questão, corra ou fica ou fuge, ou tu pode usar o estresse como uma forma de foco. Então, quando tu está
eu treino muito meus alunos para entender que quando está no estresse alto de treinamento, tu tem que aprender a ficar focado, centralizado para tomar as decisões corretas, tanto no treinamento para poder resistir à pressão, mas para poder continuar sem perder a postura, sem perder a forma. E o que você acha desse pessoal? Tipo assim, tem muita gente, eu já visitei alguns empresários no local de trabalho deles, que no meio do trabalho os caras pegam o pezinho e começam a fazer assim, quer dizer, sabe esse tipo de coisa? Alonga aqui, alonga lá. Isso, o que você acha desse tipo sabe, é até engraçado ver. Ou você acha que a pessoa tem que tirar essas 2 horas ou 3 horas e ir no estúdio de vocês e fazer o treinamento? Como é que funciona esse... O que você vê desse tipo de... O que eu acho é o seguinte, eu acho que o mais importante, a questão de ir para um local é que tu te sente, tu te desliga do ambiente que tu estás. Isso então é te ajuda isso a te concentrar mais. Mas eu não tenho problema algum das pessoas poderem fazer um treinamento físico em casa, no office, se tem uma recomendação apropriada do que tem que ser feito, entendeu? Se tu não tem tempo, tu tem que achar um tempo dentro da tua escala de vida. Uhum. E essa escala de vida pode ser feita em qualquer local, pode ser no parque, pode ser em casa, pode ser em qualquer especificidade onde tu estiver, mas o mais importante é que tu tenha um programa, um desenho, alguém que desenhe esse programa para te seguir, entendeu? E muitas pessoas, infelizmente, quando fazem ainda por elas mesmas, elas não têm a awareness, elas não têm a consciência corporal suficiente para treinar. Isso é uma questão que eu trabalho muito, mas mais e mais eu quero que meus alunos possam fazer e treinar atualmente sozinhos, com eles mesmos. E você é um estudioso, você é um pesquisador, eu conheço bastante gente da sua área, e você é conhecido aqui no Reino Unido como um especialista, quer dizer, você desenvolve métodos também, né? Me fala um pouquinho sobre o método que você mesmo desenvolveu. Esse é um dos grandes métodos que foi a estrutura do The Field Training Lifestyle Center, é a questão, exatamente, hoje, tanto eu como todos os meus treinadores, a gente trabalha nessa clínica, que chama-se Clínica do Movimento. Uhum. Que nós acreditamos que a Clínica do Movimento, tudo pode ser recuperado pelo movimento. Então, nós trabalhamos muito com as pessoas com muitas lesões, então de disco hernial, problemas de ombro, pescoço, cervical. Independente do que for o problema dá para ser arrumado. Uhum. A maioria das vezes é questão de desequilíbrios musculares, que troca a postura e tu tem que saber alinhar essa postura. Mas muita coisa é relacionada também com a dieta, e a dieta tem que ser alinhada. Por exemplo, eu tive uma aluna que tinha muitas dores, ela teve que andar de cadeira de rodas, porque ela tinha dores em todas as articulações do corpo. Ela foi em diversos médicos e nenhum receitou. As receitas que eles tinham era, vamos cortar esse tendão aqui, vamos fazer uma operação aqui, vamos tomar anti-inflamatório, mas ninguém foi capaz de olhar a dieta dela para ver que a dieta podia estar causando a inflamação. Entendi. Em 3 meses, entrando numa dieta específica, ela perdeu todas as inflamações e ela podia caminhar normalmente. Em 6 meses, ela perdeu 30 quilos. Nossa, é um resultado fantástico. Então, e foi junto, a dieta aí está a prova que é importante o estilo de vida junto com o treinamento físico. Então, esses métodos que eu trabalhei é exatamente essa questão de conexão, que é a fundação para treinar qualquer corpo. Não pode sobrecarregar um corpo enquanto o corpo não está balanceado. O corpo só pode ser treinado com força ou com força power muito forte quando ele já está bem balanceado. É como se fosse uma casa. A casa tem que ter um alicerce forte para construir uma casa em cima e ter um teto que não vai cair. Então, tu tem que entender a questão como o corpo se movimenta. Por exemplo, tem que agachar até o chão. Mas se a pessoa não consegue agachar, tu não tem que botar um peso sobrecarga nesse agachamento. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre a clínica agora. Qual foi o maior desafio que você teve como empresário? Porque você é empresário e especialista no que você faz. Qual que é o maior desafio que você teve para montar o seu negócio aqui no Reino Unido? Acho que a maior dificuldade é a coragem. Eu acho que a coragem de abrir um negócio em Londres, que no meu caso envolvia grandes valores financeiros, de embarcar numa questão que se tu for e se der errado pode ser uma grande perda da sua vida. Eu acho que essa foi a questão mais difícil, mas eu acreditava tanto no meu trabalho, tanto na minha esposa, que é a professora
mestre do Pilates clássico. Nós acreditamos muito no nosso trabalho para poder consumir um mercado novo, que era o mercado dessa metodologia que eu também tinha a ambição de poder trazer para Londres, no caso. E felizmente fomos sucedidos, fomos bem aceitos e tivemos muitos resultados que nos promoveram o business que eu tenho hoje em dia. Então o importante, quando tu limita isso e tu trabalha seriamente, profissionalismo, para conseguir sempre o resultado, eu acredito que o resultado vem. E quem são os fundadores do estúdio? É você e a sua esposa também, a Daniela, também participa também da empresa, Exato. né? Daniela Kleber é a fundadora junto comigo. E como é que você lida com o dia a dia e trabalhando com a esposa no mesmo negócio? Tem gente que não consegue. Eu vou lhe dizer o seguinte. Nosso business tem 5 anos hoje em dia. Sim. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis. Existia muita questão de olhar por cima do outro. Dizemos, era questão de... Ela olhava muito os meus defeitos e eu olhava muitos defeitos dela, em vez de olhar as qualidades. Sim. Isso causou muito estresse dentro da nossa relação nesses primeiros 2 anos, até eu chegar a uma conclusão. Dani, vamos pensar a respeito disso. Tudo que tu é bom, tu faz. Tudo que eu sou bom, eu faço. As coisas que a gente não é bom, as coisas que eu não faço bem, tu nem olha. Tu faz. Sim. Então qual que é o conselho que você dá se o marido e a mulher estão entrando para começar a mesma... Eles vão trabalhar no mesmo ambiente, quer dizer, ou eles vão começar a ser sócios da mesma empresa? Eu acho importante só olhar as qualidades e saber quais são os defeitos. Esquecer os defeitos e ver a qualidade. Exatamente. Somente as qualidades, os defeitos, se um outro pode trabalhar nesses defeitos, os defeitos no caso são a questão de que tu é mais não apto a fazer. Não seria nenhum defeito. No momento que tu sabe qual as potências dessa pessoa e as potências que ela não é apta a fazer, contratar alguém para fazer essas partes que os dois não conseguem fazer. Entendi. Ou o que consegue fazer, tomar conta. No momento que você tem esse equilíbrio, não vai haver mais problema. Mas no momento que uma pessoa fica supervisando a outra, olha por cima tudo que a outra está fazendo que ela não faz bem, sempre causa um estresse e um ambiente de trabalho não muito favorável ao sucesso, com certeza. Entendi. E você também faz treinamentos, né? Que tipo de treinamento que você oferece hoje no mercado? Eu faço diversos tipos seminários e workshops. Eu sou um dos principais, tanto aqui na Inglaterra, tanto no Brasil. Agora, no próximo final de semana, eu estarei dando um curso sobre Club Bell. Club Bell é uma ferramenta, tipo um bastão, que te libera o corpo, cria mobilidade, te cria força de uma forma diferente, uma força exponencial. E também foi um dos primeiros que introduziu essa ferramenta no Brasil. Dou tantos cursos sobre essa ferramenta, mas como cursos sobre a questão de recuperação de lesão e a questão de performance atlética, que seriam treinamentos físicos de força, uma questão de treinar um corpo atlético, apenas com o peso do corpo e argolas de ginástica. Que tipo de propaganda que a The Field hoje usa para poder conquistar novos clientes? O nosso mercado é muito do boca a boca, mas também trabalhamos bastante com social media. Social media. Principalmente para exibição de clipes de movimentos, clipes de exercícios e como é o nosso trabalho e para uma exposição mais da marca do que... Eu acredito que social media te expõe muito forte para fazer um branding, a marca. Não acho que traz business locais muito fortes. Acho que o boca a boca ainda é a questão mais forte, mas ela ajuda muito para a questão de seminários e workshops também. Sim, entendi. E vocês estão bem localizados aqui em Londres, né? Onde que fica a clínica? Nós estamos no 20th Street, em Marylebone, bem no centro de Londres. Eu sou muito privilegiado de ter uma área, numa área ótima. No centro de Londres, numa área maravilhosa que tem fácil acesso por várias estações de trem e underground, mas é uma área maravilhosa para passear também, com família ou shopping, o que for. Seus clientes são locais ou seus clientes são de...
Eu tenho muitos clientes locais, mas eu tenho clientes de diversas partes de Londres, até que vem de longe, de Stanmore, fora de Londres, para me ver, porque eu trabalho nessa linha que muitas pessoas não conseguem entender, que é a questão de realmente recuperar a lesão e trabalhar o Optimal Health. E quais são os planos para o futuro da The Field? A The Field tem alguns planos. O plano no momento agora é a questão do crescimento, priorizar o crescimento, construir a questão de mais do teaching, de mais workshops e cursos de formação de professores, principalmente formação de personal trainers, trabalhar muito nessa questão, e é uma questão do crescimento, e abrir uma sede no Brasil e uma outra sede em Londres. Eu dei uma pesquisada e eu vi que você tem um canal no YouTube, Diego Corr, não é isso? Exato. Tanto o canal Diego Corr do YouTube, como o Facebook ou Instagram, Diego Corr, pode dar toda a questão do nosso trabalho, nossos vídeos, estão todos lá presentes. Então vamos dar uma olhadinha nos vídeos do canal de YouTube de vocês. Diego, para quem quer ter uma vida saudável, como é que essa pessoa pode entrar em contato com vocês? Com certeza, a melhor forma é entrar em contato com The Field Training Lifestyle Center. Nosso telefone é 020 77 23 2444, e-mail info@thefieldtraining.com, ou pelas nossas páginas de Facebook, Instagram. E o website? O website é thefieldtraining.com. Diego, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigadão, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a audiência do nosso programa Sala de Negócios. Nos vemos na próxima. Até mais.